Nessa manhã chuvosa, né, que acaba atrasando um pouquinho o programa, né? Tem vários de vocês que devem se juntar a nós, eu acho que a partir agora das 10 horas, né? O trânsito está muito complicado ali em alguns locais, né? Então hoje a gente começa o segundo dia do nosso mini curso. Pela nossa programação, a gente vai abordar hoje a parte do comunismo. Novamente é uma parceria aqui do nosso programa de extensão por Educação em uma Universidade Populares, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, também com apoio do Instituto Latino-Americano de Estudos sobre Direito, Política e Democracia. Nós temos vários colaboradores do minicurso que são do Instituto e também são do programa, né? Como a gente falou da vez passada, está quase tudo dominado, né? Professor Newton, aqui professor da casa, Albuquerque, todos vocês já conhecem, vai inaugurar a participação dele no minicurso hoje. O professor Vitor Marques, né, que já esteve desde o começo, aliás, é o idealizador do minicurso, né? Professor da Federal do ABC, e hoje a gente vai ter uma participação especialíssima, né, do professor Jean Tingle, certo? Tibley. Péssimo, gente, desculpa, né? Que é um colega nosso da Ciência Política da Universidade de São Paulo, né, da USP, né? Então, assim, vão ser boas discussões, né, como a gente fez também no encontro passado, e a gente tem estado muito feliz por inaugurar esse mini curso para poder trazer um pouco essas problemáticas que são essenciais e universais e que a gente precisa discutir um pouco mais aqui na Faculdade de Direito, em que a gente percebe que ainda existe uma má compreensão a respeito desses termos pela filosofia política, né? Pela filosofia, inclusive, liberal, pela filosofia mais do lado socialista, e uma compreensão macro a respeito desses temas que a gente está trabalhando aqui, né? Por isso que a gente ofereceu esse curso inicial, esse start inicial do programa e do Instituto Latino-Americano com esse curso sobre essa coordenação valorosa do professor Vitor Marques, né? Então, enfim, declaro, né, aberto o nosso segundo encontro. Hoje a gente tem um diferencial também, que aí eu vou ser redundante, que faz uma diferença interessante, é um cafezinho, tá certo, gente? Que é para os nossos colegas aqui que estão ministrando o curso, mas também para vocês. Depois a gente vai dar um pequeno break, como a gente fez da vez passada, e aí todos vocês estão convidados aqui ao cafezinho também, tá? Então, sejam muito bem-vindos novamente, né? E a gente vai começar agora. Professor Vitor Marques, por favor, né? Então, pessoal, bom dia, obrigado pela presença. A gente atrasou um pouco porque as pessoas estavam chegando e ainda de algum modo estão chegando, né? Porque choveu intensamente a manhã inteira. Isso, sabem que a cidade não está muito preparada para isso, alaga tudo e dá todo tipo de atraso. Mas aos que chegaram, e sobretudo aos que chegaram na hora, né? Eu realmente agradeço muito a presença de todos. Espero que essa nossa sessão de hoje seja muito proveitosa e divertida também, né? Que o debate de ideias seja prazeroso também. Hoje o nosso tema é o tema do comunismo. Estamos com um curso dedicado a liberalismo, comunismo, populismo. Só o título do curso já é bastante polêmico, porque as três coisas são vistas como, né, antípodas umas das outras, ou mutuamente exclusivas, né? Nós estamos, de alguma maneira, no mesmo espaço, reivindicando uma certa tradição do liberalismo político, reivindicando a tradição comunista e ainda, assim, dando uma certa atenção ao que a gente poderia chamar da operação populista, né? Ou de como a gente compreende uma política capaz de mobilizar massas e animar afetos e, de alguma maneira, mexer com a emoção das pessoas, né? Isso é o nosso terceiro dia. E, de alguma maneira, os temas desse minicurso estão compactados de forma muito sintética, quase telegráfica, num pequeno artigo, coluna de opinião que a professora Sandra Helena e eu publicamos no jornal O Povo, se chama Militantes do Comum Univos, né?
ela é sobretudo diz respeito ao tema de hoje, mas dentro dessa coluna você vai ver que as 3 coisas já estão presentes. O final aponta para o populismo, em vários momentos a gente fala, nós temos que nos mantermos fiéis também a uma certa tradição iluminista de direitos, de liberdades individuais, que tem a ver com a nossa primeira aula, o liberalismo. Militantes do comum, univos. Por que a gente se preocupou em dar essa ênfase no momento atual, né? E a gente começa já esse artigo chamando a atenção um fato esquisito de que, com uma certa frequência hoje, você encontra a palavra comunista sendo utilizada de uma forma pejorativa por uma nova direita reacionária, militante, né, uma direita engajada, que, inclusive uma direita que ocupa as ruas, né, que é uma certa novidade nesse ciclo político mais recente brasileiro, que desde 64 que a direita não ocupa de forma orgulhosa as ruas, né, e por um tempo a direita teve vergonha de ser direita, né? Então esse processo que se abre pelos erros e acertos dos governos progressistas, assim chamados, né, reacende uma direita militante de rua com um ânimo, digamos assim, um impulso anticomunista, de certa forma revisitando velhos chavões da Guerra Fria. E é muito comum você escutar assim, você é um comunista, né? E aí a gente começa até o artigo brincando, dizendo assim, você está andando lá na ciclovia, né? Ou está defendendo de alguma maneira o uso da bicicleta e não do carro, e de repente o cara vai e te chama de comunista, né? E aí você está numa manifestação LGBT e de repente você é xingado de comunista também. Ou então defende o feminismo, e aí, então isso aí é coisa de comunista. E a gente termina essa primeira reflexão dizendo que parece que comunismo virou nome para tudo que há de mais decente no mundo, né? Então, toda a luta por direitos, por humanidade, pela possibilidade de progresso humano é taxada de comunista. Eu acho que esse é um rótulo que, ao invés de recusar, nós deveríamos aceitar com um certo orgulho, digamos assim. Ao invés de dizer assim, que é muito comum dentro da esquerda, essa direita fica com mentalidade de Guerra Fria, chamando a gente de comunista. O que há de ruim em ser comunista, né? Acho que esse epíteto deve ser de alguma maneira assumido com orgulho, né? O que nos leva a 2 questões, que as questões que nós vamos tentar tratar hoje, né? Primeiro, o que é comunismo, o que é essa ideia comunista, e a segunda coisa é o que significa ser comunista nas condições do século XXI, no momento contemporâneo. O que significa ser comunista hoje? O que significa comunismo? Bom, no artigo a gente tem uma hipótese sobre a primeira parte. Na verdade, temos uma hipótese sobre as 2 partes. Mas nós queremos dizer um pouco o que é comunismo, né? O que é comunismo? Qual é a resposta que nós damos? Comunismo é ideia, por um lado, e movimento, por outro lado. E é possível traçar essas 2 concepções, traçar essas concepções na teoria e na prática de um militante comunista bastante famoso, né? Que é o Marx. Bom, o Marx não é o pai do comunismo. O Marx é sobretudo um ativista, um republicano radical, um democrata radical, que em algum momento adere ao movimento operário e ao movimento comunista, que já existia independente do Marx. Ele não cria essa ideia e não cria o movimento. Mas se torna, não é o único teórico, já existiam teóricos anteriores e vão existir teóricos posteriores importantes, mas é, do ponto de vista do pensamento, um divisor de águas, né? Que influenciou e polarizou, inclusive, a tradição socialista e o movimento operário. Então, com a consciência de que não se trata de um pai fundador ou um teórico único ao qual nós devamos alguma espécie de obediência intelectual, longe disso, mas é um pensador importante nessa tradição que vale a pena
ler o que ele falou e refletir sobre o que ele falou nas nossas condições, né? Sem, claro, tomá-lo como uma espécie de Bíblia, uma palavra sagrada, imortal, esse tipo de leitura e de posicionamento nós queremos manter bem afastado aqui dos nossos interesses. Bom, está presente no Marx, quando ele está falando de comunismo, dois tipos de posturas, por assim dizer, né? Então, às vezes o comunismo aparece como uma ideia, por exemplo, como algo que nós queremos ver no mundo, uma ideia a ser realizada historicamente, né? Então, em alguns momentos raros, o Marx não fala muito de comunismo, que o Marx fala sobre o capitalismo, né? O livro dele é O Capital, né? E é uma análise muito interessante, muito bem feita, cientificamente rigorosa do funcionamento do sistema capitalista, mas aqui e ali ele menciona qual é o projeto, o que é que poderia ser algo para além do capitalismo. Muito tênue, né? E quando ele, de alguma maneira, é instado a falar sobre isso, mesmo no Manifesto Comunista, que você pode imaginar que vai encontrar um blueprint, né? uma visão de como é a sociedade futura, isso raramente aparece. O Manifesto Comunista faz uma análise histórica de como a sociedade burguesa e a classe burguesa se desenvolveram, depois faz uma crítica às correntes alternativas e concorrentes de socialismo, né? E para o final lança uma espécie de programa de transição, mas de medidas muito imediatas, assim, não sem uma visão completa de como seria a sociedade do futuro, né? Em vários momentos o Marx fica até irritado que pedem isso dele e diz que eu não escrevo receita para os botequins do futuro, né? De modo que o meu problema não é saber o que virá, mas analisar o que é, né? Encontrar as tendências dentro do que é. Essa é a segunda parte que eu já chego nela. Mas a primeira, comunismo como ideia, é algo que, vez por outra, você encontra um vislumbre no Marx, né? Uma conceitualização positiva do que poderia ser uma sociedade comunista. E para isso ele usa formulações do tipo, eu já mencionei na aula passada, né? O autogoverno dos indivíduos livremente associados. Essa é uma formulação do que é o comunismo. Uma sociedade sem classes, de produtores associados. Quando há a Comuna de Paris, né?